Oiê! Hoje eu quero conversar com vocês sobre o sol. Bom, vamos lá. O sol é a fonte de alimento para as plantas, tá? Quem não lembra lá da escola, talvez lembre agora da fotossíntese. Então, as plantas precisam de sol. Repete comigo. As plantas precisam de sol. Quer dizer que elas vão precisar ficar torrando do sol com as folhas com o raio solar batendo nelas? Não, nem todas, mas algumas. Então é importante a gente entender que não adianta a gente colocar uma planta dentro de um lavabo, sem janela, sem iluminação natural, porque ela vai morrer. Algumas vão morrer mais rápido, algumas vão morrer mais lento, mas elas vão morrer. Partindo disso, então, a gente vai conversar hoje sobre os tipos de sol ou sombra e como as plantas conseguem se adaptar. De forma geral, a gente divide as plantas entre plantas de sol pleno, de meia sombra e plantas de sombra. Vamos começar pelas de sombra. Planta de sombra é uma planta no escuro? Não. Plantas de sombra são plantas que não precisam que a luz do sol, que o raio solar bata direto nas suas folhas, mas elas precisam de um ambiente bem iluminado. Um exemplo na natureza que a gente tem de plantas de sombra são plantas que, quando você entra na floresta, elas ficam ali no chão, ficam mais baixinhos do que a árvore. Então ali é um ambiente iluminado, que hora ou outra, pela movimentação do sol, pela movimentação da copa das árvores, pode bater um raio de sol ali, mas ela não precisa disso para ficar bonita e saudável. Tanto que a gente classifica que as plantas de sombra são plantas com luz difusa ou que batem até 2 horas de sol direto nelas. Depois tem as plantas de meia sombra ou meio sol, como algumas pessoas chamam, que é o meio termo entre a sombra e o sol pleno. Então, a meia sombra são plantas que pegam meio dia aproximadamente de sol. Então, são plantas que pegam até 5 horas de sol direto nas folhas dela. São plantas que, para ficarem bonitas, saudáveis, vistosas, elas precisam dessa quantidade de sol, de 4 a 5 horas de sol direto. Depois vem as plantas de sol pleno, que são plantas que gostam de sol na cabeça o dia inteiro. Então, por exemplo, quando a gente vai em uma floresta, são as plantas, as árvores que ficam no topo, no extrato mais alto da floresta. Então, são árvores, palmeiras, algumas folhagens. Então, a gente tem essa diversidade e adaptações ao sol. Isso quer dizer que uma planta de sol pleno não pode ficar meia sombra? Não quer dizer isso. Só quer dizer que ela vai ser mais feliz, vai estar na plenitude da beleza e da funcionalidade ecológica ali do espaço dela, se ela tiver num ambiente que corresponde à quantidade de horas de sol. Um exemplo é que a gente compra aquelas orquídeas em mercados, em Ceasa, toda florida, linda, maravilhosa. Chega em casa, a gente coloca ela no lavabo, ou no corredor, ou num quarto de hóspede que a janela fica 100% do tempo fechada. E aí a flor naturalmente vai morrer, só que aí ela fica naquele ambiente para sempre e nunca mais dá flor. Ela nunca mais dá flor porque ela é uma planta de sombra, só que é uma sombra que precisa de algumas horinhas de sol, 2 horinhas de sol, ou num ambiente com muita claridade, tá? Então por isso que é muito importante a gente entender as plantas, principalmente as plantas que dão flor. Assim como os seres humanos e os animais são seres vivos, são seres complexos, que também têm hormônios, têm substâncias, têm proteínas, enfim, têm células. Então as plantas precisam do sol para, no metabolismo delas, produzir uma substância que vai induzir a floração, que são os hormônios. Então, o sol para plantas que têm flores como seu principal atrativo, ou um dos principais atrativos, é muito importante. Então, não adianta a gente deixar uma orquídea num ambiente escuro e achar que ela vai florescer de novo, porque ela não vai.
porque ela não vai ter o estímulo necessário para aquela floração. Então assim, gente, não quer dizer que é escrito em pedra, tá? Nenhuma planta vai estar lá no seu DNA escrito você precisa de 6 horas de sol por dia. Nenhuma planta vai estar assim. Até porque depende até da muda. Muita muda da mesma espécie vai ter essa flexibilidade, assim como os seres humanos. Tem seres que preferem uma atividade mais ativa de noite, tem gente que prefere mais de dia, enfim. Isso é para exemplificar como as plantas são diversas, não é uma regra muito... não é uma regra escrita em pedra, tá? É isso que eu quero mostrar pra vocês e por isso o teste é essencial. E assim como o ser humano consegue se adaptar a ambientes e fases da vida ruim, as plantas também. Então, se você pegar uma planta de meia sombra e deixar ela na sombra por completo, ela muitas vezes vai sobreviver por anos, só que ela não vai estar tão bonita. Então, por exemplo, às vezes você pega uma suculenta que é de sol, ou uma suculenta de meia sombra e deixa ela na sombra, na sua cozinha, que não pega nenhum sol, mas tem claridade. Aquela suculenta vai sobreviver por anos, mas muitas vezes ela vai ficando fina, assim, vai procurando sol, então ela vai ficando pescoçuda, ou alguma planta vai ficando pernuda, ou até alguma planta de meia sombra que a gente coloque no sol pleno, ela pode sim sobreviver, mas às vezes ela vai ficar uma tonalidade de um verde mais amarelado, ela vai ficar com algumas queimadurinhas, faz parte. Então a planta ela consegue ter essa maleabilidade de ambiente e vai a gente entender até que ponto a gente quer isso, né? Muitas vezes as pessoas não gostam, por exemplo, de costela de Adão com aquela cor muito amarelada, um verde meio mais amarelo, ela prefere de um verde escuro. Então aí você não vai deixar ela no sol pleno, você vai deixar ela na meia sombra que ela vai ficar num verde mais escuro. Então a gente consegue, e conhecendo as plantas, a gente consegue ter esse discernimento, entender o que é melhor ali para o seu ambiente. E eu quero trazer aqui, por exemplo, o Ficus lyrata, que é essa árvore aqui. Não é uma árvore brasileira, mas ela é uma árvore, só que como a gente encontra elas por aí? Pequenininha, que ainda tá altinha, mas pequenininha, num vaso, num potinho, em mercado, no Ceasa, então dificilmente a gente já vê a árvore grande. E a gente não põe fé que isso aqui vai virar uma árvore, mas vira. Só que o Ficus lyrata, que os produtores desenvolveram, a adaptação que os produtores brasileiros desenvolveram aqui, é um Ficus lyrata para ambiente interno, ou seja, um ambiente de sombra, meia sombra, que ele vai bem. Mas se a gente fizer essa adaptação dele, como ele é uma árvore, ele fica em ambiente externo, ele vira uma árvore, ele fica no sol pleno. Mas adianta a gente pegar esse Ficus que tá aqui, por exemplo, e já tacar ele no sol, plantar e boa? Não, porque ele precisa se adaptar ao ambiente, ele precisa dessa adaptação mais lentamente, senão ele vai ficar com a folha toda queimada de sol. Esse processo de pegar uma planta de ambiente interno, cultivada em ambiente interno ou meia sombra, e trazer ela para o sol pleno ou para uma área externa que bata mais sol do que ela está acostumada, chama rustificação e faz parte desse universo do paisagismo e é super legal, a gente consegue trabalhar com muitas plantas por conta da rustificação. Recapitulando então, existem as plantas de sol pleno, de meia sombra e de sombra. Plantas de sombra precisam de um ambiente com muita iluminação ou até 2 horas de sol. Plantas de meia sombra precisam de cerca de 4 a 5 horas de sol por dia e plantas de sol pleno vão muito bem com mais de 5 horas de sol por dia. Alguns exemplos: plantas de sol pleno, maioria das árvores, maioria das palmeiras, salvo algumas que preferem um ambiente mais a meia sombra. Algumas plantas mais arbustivas que dão flor, por exemplo, hibisco, a lavanda, a maioria das trepadeiras gostam desse sol pleno. Plantas de meia sombra, a gente encontra costela de Adão, a gente encontra muitas folhagens como helicônias, marantas, que ficam super bonitas.
E plantas de sombra são plantas que a gente vê mais no nosso dia a dia, em mercados, por exemplo, porque são plantas que vendem pra gente colocar dentro de casa. Então, como jiboia, que também fica bom em meia sombra e sol pleno, se bem adaptada. Orquídeas ficam super legal. Begônias, que tem uma mais linda que a outra. Então são plantas que a gente encontra mais fácil. Espero que tudo isso tenha ficado claro para vocês, porque a gente tendo esse conhecimento, a gente consegue trabalhar com as plantas dentro da nossa casa ou até para algum cliente de forma mais qualificada e mais segura, tá? Se você não segue a gente nas nossas outras redes, eu vou deixar aqui embaixo. E é isso, qualquer dúvida mandem aqui que a gente vai conversando. Tchau!